Acabamos de descobrir a arma secreta do Hezbollah, cabo de fibra óptica. هذه مهزلة وهذه ما راح الاقي مثل ما صعب. We just come across Hezbollah's secret weapon, fiber optic cable. Todas essas casas e moradas caminham neste momento por Israel. Hoje é porque eu quis vir até a vila. São dois motivos. O primeiro é porque a vila é a nossa vila. E também é um acordo. All of these houses and homes behind me are currently being occupied by Israel. اليوم بدي أقولكم ليش صرت أحب أجي على الضيعة. هن سببين، أول سبب لأنه هي الضيعة ضيعتنا، وكمان هي موت. It was the morning of June 16th, and the city of Era manhã de 16 de junho e a cidade de Tiro, no sul do Líbano, de repente voltava a ficar cheia de vida. Depois de 3 meses e meio de ataques israelenses, surgiu finalmente a notícia de que o Irã havia negociado um memorando de entendimento com os Estados Unidos, estabelecendo uma linha vermelha clara em torno do Líbano. Pelos termos do acordo, o Irã reabriria o Estreito de Hormuz para o transporte comercial, e Israel não poderia mais atacar o Líbano impunemente. Se fizesse isso, o Irã afirmou que voltaria a impor seu bloqueio naval naquele ponto estratégico, deixando os americanos arcarem com o preço da intransigência israelense. Menos de uma semana depois, foi exatamente o que aconteceu. Agora, a mesma pergunta está sendo feita tanto por libaneses comuns quanto por americanos. Quem controla quem? Os Estados Unidos controlam Israel, ou é Israel que controla os Estados Unidos? or does Israel control the U.S.? Driving through the south, there was a palpable sense of Viajando pelo sul, dava para sentir no ar um clima de vitória. Carros cheios de colchões, mantimentos e, em muitos casos, bandeiras pró-resistência seguiam para ver o que restava das suas vilas. Pela primeira vez, o exército libanês estava permitindo que os moradores entrassem em áreas que antes eram consideradas zonas militares ativas. Enquanto a gente via os moradores limpando e avaliando o estado de suas casas e lojas, todo mundo parecia de bom humor, e essa energia era contagiante. Até os soldados, que normalmente mantinham uma expressão séria, estavam bem mais à vontade diante das câmeras. Na cidade de Shehabia, conversamos com vários comerciantes que estavam cautelosamente otimistas de que o cessar-fogo iria se manter, já que muitas potências regionais e líderes políticos locais tinham demonstrado apoio. Voltei ontem às 6 da manhã, eu estava aqui. Voltei ontem e voltei hoje, eles foram embora ontem e hoje. Minha família foi embora hoje e eu fui ontem. Não, se prepara e olha a situação. Eu não sei como. Demorei 2 dias para conversar com a minha avó sobre esse assunto. Existem fontes oficiais que confirmam isso. E enquanto houver acordos, por exemplo, em vários meios de comunicação, inclusive alguns em que eu confio, e o acordo com o apoio de 3 países importantes, Arábia Saudita, França e Catar, além dos memorandos que eles assinaram publicamente, diante do mundo todo. A gente tem até alguns representantes aqui que presenciaram esse assunto, então eles nos incentivaram. E sinceramente eu gosto muito de Kula. Estive em Kula 5 vezes durante a guerra, então eu estava esperando por essa oportunidade. Você acha que a guerra vai continuar? Ou que ela vai acabar? Para ser sincero, eu não tenho confiança nos Estados Unidos, porque eu acho que nesse momento a decisão nem sempre está nas mãos deles. Mas o povo daqui, eles confirmaram isso de um jeito sério, eu senti isso neles e de certa forma garantiram isso para o mundo. Eles deixaram a liberdade de escolha e ficaram de fora de algumas dessas lutas e revoluções que aconteceram. No fim das contas, o que eles querem é viver em paz. Vai ser o fim da guerra, não uma paz com alguém. Tem gente na vila? Todo mundo tá na vila. Todo mundo voltou, né? Todo mundo voltou pra casa. Batatas, pão. Você já tá na vila faz tempo, né? Claro. Quanto tempo será que tu está? Nós somos o Metin. It's nós que vamos que sim. Nós temos negociações diretas com eles.
negociações diretas. Que a paz esteja com ele. Ele é da comunidade deles, é um dos deles. A primeira vez que eu vi ele, eu disse para minha irmã, Israel, a gente já está acostumado a lutar. Obrigado, muito obrigado. Down the street, we met Na rua, a gente encontrou um açougueiro que não teve a mesma sorte. his shop. A loja dele, que ele tinha reconstruído depois de vender o terreno, depois que foi destruída por Israel em 2024, acabou tendo o mesmo destino de novo. Same fate once again. Voltei hoje, eu estava consertando esse moinho, trabalhei nele por 2 meses. Depois de 2024, todo esse prédio foi destruído. Vendi um pedaço de terra e construí esse prédio. Ele foi danificado e agora está destruído. رجعت بعت شقفة أرض وعمرت هذا المبنى رجع تضرر وانضرب هلا. يعني هلا مجرد ما صار في وقف اطلاق نار تجري Claro que eu quero voltar. Quero voltar a abrir minha alma, voltar e continuar. E eles dizem que há uma arma, que há algo para o Hezbollah. Não há nada. Só há minha alma. Eu vivo disso. E isso me mostra como tudo foi destruído. Aqui havia um posto de saúde para tratar feridos, ajudar as pessoas, algo assim. Mas não havia nada para gente armada, nem para grupos ou partidos armados. أمور مسلحة يعني أو حزب أو شيء. As we made our way across the south, we finally Enquanto atravessávamos o sul, finalmente encontramos as primeiras evidências da presença do Hezbollah na região. Um fio fino de cabo de fibra óptica usado pelos drones FPV deles, praticamente impossíveis de bloquear. Acabamos de topar com a arma secreta do Hezbollah, o cabo de fibra óptica. Algo considerado tão perigoso que o governo libanês proibiu oficialmente sua importação para o Líbano. Mas, como sempre, o Hezbollah parece encontrar um jeito. Tínhamos acabado de chegar à cidade de Tolini, quando vimos o primeiro sinal de que Israel planejava ignorar o cessar-fogo. De um ponto alto, com vista para a estrada abaixo, conseguimos observar um trator militar israelense, D-9, um veículo de engenharia fortemente blindado, que Israel usa para demolir casas em territórios ocupados, avançando lentamente até ficar a menos de 500 metros da nossa posição. Um soldado do exército libanês me disse que era a vez mais próxima que ele tinha visto o exército israelense chegar da cidade, desde que estava em Tulini. Israeli military come to the town during his time in Tulin. Eu sou o rei da aldeia de Tuline. Eu sou o rei da aldeia de Tuline. A gente não tem medo de ninguém, porque temos direitos, e a nossa palavra é justa. Se a gente tem alguma coisa, eles vêm e tomam. E quem tem o direito é o sultão. Ele te dá 1000 vidas. وصاحب الحق سلطان ويعطيكم ألف عافية. A gente não tem medo de ninguém. Teuvin, ontem você veio? Sim, senhor. O que o senhor acha do ataque aéreo? ليك هذا وقف إطلاق النار. Olha, esse ataque aéreo eu considero um ataque sagrado, porque foi a República Islâmica que o determinou. Ninguém pode me dizer que existe alguma política interna daqui do país por trás desse ataque. De jeito nenhum. Respeito à República Islâmica. أبدا. فضل للجمهورية الإسلامية. 19 أيار هذا الاتفاق اللي هلا عم يعملوه وعم يروجوا له وعم يسووا له وعم يطبقوه بواشنطن راح يبقى الإسرائيلي والأيام جاية ومنشوف. Here in Majd al-Salam, you've got a view Aqui em Majd al-Salem, dá para ver exatamente o que Israel está ocupando. Essa paisagem atrás de mim mostra até onde as forças de ocupação avançaram. O topo do morro mais próximo, ali no fundo, marca o que Israel chama, entre aspas, de linha amarela. Ou seja, o ponto onde eles acreditam que a jurisdição deles sobre essa terra começa e termina. Já o topo dessa cadeia de montanhas atrás de mim é o limite que o direito internacional reconhece como o início e o fim de Israel. Essa é a fronteira reconhecida internacionalmente. Todas essas casas e construções aqui atrás de mim estão neste momento sob ocupação israelense. These houses and homes behind me are currently being occupied by Israel. أورا التاريخ. كل الإمبراطوريات. É o curso da história. Todos os impérios, ao longo do tempo, desde o começo. Quero dizer para vocês, meus irmãos, pelo que aprendi,
Se eu quiser falar dos mamelucos, dos otomanos, da colonização europeia e agora dos americanos ou da antiga União Soviética, todos já se foram. Mas os americanos estão perto do fim. Olha, senta aí, tio. Qualquer poder no mundo, por maior que tenha sido, não vamos esquecer o Império Britânico. Era chamado de o Império onde o sol nunca se põe. Foi um dos maiores, da Índia até o Ocidente. E onde estamos agora? Onde ficaram os otomanos? Então pense de forma geral. Qualquer poder no mundo, no momento em que começa a usar armas, esse poder cai. Os americanos agora estão em colapso, porque começaram a usar armas. يعني الامريكان هلا في حاله انهيار ليش؟ لانه بلشوا يستعملوا السلاح. يقينا صدقوا يقينا وهلا مش Com certeza, acredite em mim. Com certeza. Agora esse momento não está longe. Ele está próximo e vai surgir de dentro dos próprios americanos antes de se manifestar. Nós, como sulistas, como resistentes, nunca dissemos nada de ruim sobre o povo americano. O povo americano é um povo oprimido. Nós somos contra a política americana, que é controlada pelo lobby sionista. Só isso. Nada além disso. O povo americano, nós somos amigos deles. Amigos. E até como uma família. E acreditamos que, se formos até lá, eles vão nos receber bem. Você acha que os israelenses vão respeitar o acordo de cessar-fogo? Você tem alguma preocupação de que eles possam atacar de novo? As palavras dele acabariam se mostrando proféticas. الاسرائيلي ما بيقعد عاقل. الاسرائيلي ما بيقعد عاقل الا اجلكم الله بالخبيط على راسه. His words would turn out to be prophetic. In the early morning of June 19th, resistance... Nas primeiras horas da manhã de 19 de junho, forças de resistência conseguiram atingir um tanque israelense de ocupação que tentava tomar a colina Ali al-Tahrir, onde existe um extenso complexo subterrâneo, construído originalmente por Israel na última vez em que ocupou a área, nos anos 90. Desde então, o local passou para o controle do Hezbollah. 3 soldados israelenses foram mortos, junto com o comandante do 52º Batalhão da 401ª Brigada Blindada. Na noite seguinte, a situação foi quase tão desastrosa para Israel, que sofreu cerca de 15 baixas no mesmo local. Mais uma vez, Israel respondeu da única forma que parece conhecer, com ataques indiscriminados contra áreas civis. 83 pessoas foram mortas, muitas delas mulheres e crianças, em um dos bombardeios israelenses mais letais da guerra até agora. E mais uma vez a população do sul foi obrigada a juntar seus pertences e partir rumo a um futuro incerto no norte. ظهرنا نحن بالاساس نحن كنا مهجرين وبعدين لما صار في وقف اطلاق نار طلعنا على الضيعه بس تبين انه اسرائيل Tá claro que Israel, como sempre, não tem credibilidade, não tem responsabilidade, não tem respeito pelas leis, nem pelos árabes. É um pouco como o Texas, um pouco como o Kuwait, como deveria ser. E nós temos esperança, toda esperança de que vamos voltar ao nosso país, à nossa terra e às nossas casas. A gente não pode deixar essa terra. Você sabe que essa terra é a nossa raiz, nossos antepassados viveram aqui, nossos pais viveram aqui, e a gente não pode abandoná-la. خلقوا أجدادنا فيها آبائنا وها نحن كمان عايشين فيها ولا يمكن إنه نتركها. فأنت بتعرف كيف بدنا نترك هذا الأرض ورا كل صخرة. Sabe como é que a gente pode deixar essa terra? Atrás de cada pedra há um mártir. Atrás de cada árvore há um solo coberto com o sangue dos mártires piedosos. Então, nós vamos viver nela. Vamos viver nela. E vamos viver nela até a eternidade. E Israel, se Deus quiser, vai perecer. Não é possível que a resistência continue diante dessa agressão e desses crimes. Veja, fomos forçados a uma guerra entre 2 dos maiores estados criminosos do mundo, os Estados Unidos e Israel. É por isso que você vê tantos mártires. Você vê os mártires, os martírios, nas montanhas, nos vales, nos rios, atrás das pedras, debaixo das árvores. Sempre há necessidade de estar preparado para esse inimigo hostil, e é impossível que ele alcance seu objetivo. Por isso enfrentamos esses inimigos com paciência, fé e sacrifício. Nós sacrificamos muito, oferecemos mártires, oferecemos sangue, oferecemos todo o nosso dinheiro, tudo o que tínhamos, em nome de Deus, em nome da nossa honra e da nossa dignidade. Pode deixar essa terra intocada. A casa ainda está lá, vazia, mas de pé. A gente ainda pode dormir nela.
Mas o último passo é nos perguntarem sobre a casa e sobre o cheque. Tudo isso está sendo construído. Israel, já estamos acostumados com ele há 70 anos. Está ficando cada vez menor. Estamos lutando para reconstruí-lo. Isso é um sacrifício por Israel. Houve povos que lutaram e depois fugiram. Mas os libaneses, especialmente o Filho do Sul, lutaram, e no dia seguinte ele já estava enfrentando alguém. Quero dizer, o Filho do Sul, o querido do coração, o firme, esse é o Filho do Sul, sabe? Ele é um mestre e também um aluno, um discípulo na escola do Imam Hussein. Um povo que não busca recompensas nem medalhas. Vamos. Você veio pra vila? Sim. Vamos lá, eu cheguei na vila. E um alô pra câmera. Não. Eu quero voltar pra aldeia. Eu quero voltar pra aldeia. Eu quero voltar pra aldeia. نحب نرجع الضيعة وإن شاء الله توقف الحرب وما عادش يصير حرب ورجع كل شي وذكرياتنا ورجع كل شي منيح وإن شاء الله ما يكسر الضيعة مرة تانية هيك. سلام أنا اسمي رقية من فرحات من جنوب لبنان. Salam, meu nome é Nokaya. Eu sou do sul do Líbano. E hoje eu amo, entre nós, a Palestina. Hoje eu quero te contar porque eu gosto de vir pra vila. São 2 motivos. O primeiro é porque a vila é a nossa vila. E também é uma cidade, e faz parte das minhas lembranças. E o segundo motivo é que há uma guerra. Então, esse é o seu motivo. É, uma guerra acontecendo. Porque eu sinto falta do meu amigo e do meu primo. A gente brinca junto. E eu sinto falta dos bichos lá de casa. Também sei que acabei criando umas coisinhas novas. واشتقت كمان للحيوانات عنا بالبيت كمان عرفت انه خلقت مزايا جديدة صغيرة وبتمنى انه Eu espero que a guerra acabe logo. O quê? Eu tô com saudade de ver o fim da guerra. É que tem lembranças lá na aldeia. É isso. Não quero falar mais sobre isso. لأنه في ذكريات بالضيعة خلاص ما عادش بدي أحكي